Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos, especialmente as Ruths do Campo Boaz. Sim, o Senhor tem levantado o Campo Boaz para ser coluna do ministério Estandarte do Amor. Venho trazer mais uma palavra para o sábado dos sonhos. Levantei a palavra do Senhor, tirei a palavra e fixei os olhos em Lucas 14, e saiu a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Glória a Deus, então vamos fechar os olhos e consagrar o Pai mais um dia. Senhor Deus, aleluia, eu te dou graças. Esse é o dia que tu criastes para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor desperte, Pai, nesse dia cada Ruth, Pai, a estar sonhando, Pai, os propósitos que o Senhor colocou em nosso coração. Sim, Pai, o Senhor colocou, Pai, um amor pela alma, Pai, daquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Ó Deus, aquilo que não pode ser entendido pela mente humana. Ó Senhor, sim, o Senhor colocou em nosso coração, ó Pai, o desejo pela eternidade, o desejo pela vida eterna, o desejo de encontrar a quem ama a nossa alma, Pai. Ó Senhor, esta mulher, ó Pai, que ora comigo já não quer mais o encontro de pele, o encontro, Pai, carnal, Senhor, aquilo que é passageiro, Senhor, mas que é algo da Tua mão, sim, Pai, todas nós esperamos, e os homens que virão, ó Deus, aquilo que virá e será feito pela própria mão do Senhor. Dai-nos força, Pai, para permanecer até o fim, Pai, cada Ruth aqui, cada Boaz representado, ó Deus, porque o Senhor já nos fez casados no mundo espiritual, está escrito no livro do Senhor, Pai. Sopra vento norte, vem vento sul, ó Senhor, vem depressa, Pai, esse amado, Pai, saltando sobre os montes, rompendo dificuldades. Restaura, Pai, cada Boaz representado, restaura, Senhor, a mente, liberta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, dá força a cada Ruth aqui para estar orando, intercedendo ao Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você diga amém. Então, o tema dessa ministração é os convidados para as bodas de casamento. Eu creio, queridos, que essa é uma das palavras mais importantes, principalmente na espera. Amém? Eu peço que vocês se atentem a essa palavra. Eu acredito que é um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer aqui para o sábado dos sonhos. E tem a ver até com as raposinhas que incomodam a vinha, aqueles que podem roubar na vida sentimental. Então o Espírito Santo quer nos falar aqui um segredo do alto. Sim, o Senhor trabalha com estratégia, e quando a gente não ouve a voz dele, a gente pode cair em caminhos e ciladas que são até mortais. Amém? Então é muito sério. Vamos meditar, verso 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhi os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Ou se não, o último lugar, né? Tradução, significado. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, né? Ou seja, né? No último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando os deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos,
para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Aleluias. Espírito Santo, toma na minha mente, o meu coração e de cada pessoa aqui neste momento. Essa palavra eu creio que vai falar muito conosco, principalmente na espera, na vida sentimental, em que muitas pessoas, acabam falando para amigos, para familiares, sobre o seu processo. Deus não quer que você fale o seu processo. Amém? Porque o processo, ele é passado no secreto, Uma coisa é testemunhar aquilo que já aconteceu. A outra coisa é você testemunhar, você falar, na verdade, aquilo que ainda não aconteceu. E quando eu comecei a meditar nessa parábola, o Espírito Santo me falou isso claramente. O seu processo, queridos, é diferente, Principalmente as mulheres. O processo nosso é diferente do processo das pessoas que até estão dentro da igreja, mas elas não entendem o propósito de Deus. E na verdade não é entendido. José do Egito, quando ele esteve ali na prisão, ele não entendia. Só que Deus, ele o quê? Colocou ele lá para honrá-lo depois. Ele o quê? Discernir no sonho de Faraó. Então, não conte o seu processo, principalmente para pessoas que, queridos, nunca viveram o encontro de almas, Não viveram essa espera. Elas não vão chorar com você. Quem vai chorar com você é quem está chorando já ou chorou e entende as dores, as contrações. Então, o Senhor nos chama para atentar à voz da sabedoria. Parábola é uma forma de contar o que? É uma instrução, é uma verdade. Jesus, ele se referia assim aos seus escolhidos, ao povo, à multidão, aos pobres de espírito, aqueles que iam até ele, tinham sede do reino dos céus. As parábolas de Jesus, principalmente nos evangelhos, ela é para os filhos de Deus, é para os pequeninos, amém? Porque Deus, ele não trabalha num coração que tem orgulho. Então, ele disse aos convidados uma parábola. Então, aplicando para a vida sentimental, fomos o quê? Fomos chamados para viver esse propósito, amém? Quando por alguém foi convidado, que não te assente. Quem aqui é em primeiro lugar? São aqueles, queridos, principalmente que colocaram a mão na vida sentimental. Deus não quer que você coloque a sua mão. Mas como eu vou colocar a minha mão? Você escolhendo pela força do braço, você tomando atitudes, entendeu? Que não deveriam ser tomadas. Porque no encontro de almas, Deus já disse que só Ele vai fazer. Mas onde está escrito isso? Isaías 43, Isaías 14, 27, O Senhor fala claramente isso e Deus tem me falado isso claramente. Então, quando fores assentar, o que assentar aqui? Assentar à mesa, tomar posse daquilo que é seu de direito desde a fundação do mundo, que testifica em Efésios capítulo 1. Não em primeiro lugar, mas no último lugar. Então, o que aqui está falando? Aqui também aplicando para a vida sentimental. Que antes de você pensar em si, você vai pensar no outro. Você vai alegrar com os que se alegram. Alegrar com os que estão casando. Alegrar com os que já têm uma família. Isso é muito difícil, porque você às vezes quer muito casar
E como se alegrar com isso? Mas Deus, Ele nos chama para isso, para a humildade. Amém? É diferente. Porque Deus, queridos, Ele não trabalha como o homem vê. Então, para que não aconteça aqui, continuando o verso 8, que não aconteça que esteja convidado o outro mais digno do que tu. Então, você considere sempre os outros superiores a você mesmo. É o que Jesus ensina, a humildade de espírito. Temos que pedir isso ao Senhor, porque de fato não somos dignos. Então você tem que entender que a própria mão de Deus fez todas as coisas e a glória sempre será dele. Verso 9. E vindo o outro te convidou, diga, dá o lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o último lugar. Então toda vez que a gente toma uma atitude, toda vez que a mulher às vezes ela cai em tentação, né? Dá a brecha, ela vai o quê? Sofrer a vergonha e vai voltar para o último lugar. Vai voltar o quê? Então te vergonha tem, voltar para o final da fila. O que é derradeiro lugar? Último. Então não tenha que voltar para o último da fila, porque quando você se coloca numa posição de humilhação perante o Senhor e deixa Ele fazer, Ele vai te honrar, porque a glória é dele. Então muitas pessoas no mundo que nadam no dilúvio, que estão fora da arca, fora do propósito, elas o quê? Ela tem a atitude de tomar o primeiro lugar antes de Deus. E dizer que Deus fez e usa versículo isolado ainda. Não, queridos, Deus não trabalha assim. Ele sempre disse que ia fazer. Não adianta pôr a mão. Amém? Porque quanto mais você tirar a mão daquilo que você não pode fazer pela força do braço, e sim, Deus vai fazer pelo poder dele, mais rápido virá a honra. E mais rápido se sentará o banquete. E mais rápido se sentará essa mesa que está lá em Cantares 2:4, essa mesa que está escrito lá em Salmista, número 23. Como eu já tenho falado desde o primeiro vídeo que eu postei aqui, do Sábado dos Sonhos. Amém? Então o Senhor te chama para você se colocar numa posição de humilhação perante Ele e orar, queridos, por aquilo que você não imagina, se alegrar com os que já estão alegres, já são prósperos nessa área. Porque o Senhor nos chamou para isso. Ele disse que daria um coração de carne, no lugar do coração de pedra, porque o coração de pedra não aceita as palavras de Deus, não crê que Deus faz. Só que, queridos, eu creio que não tem algo melhor do que viver o processo. Porque quem não tem processo, quem não tem lapidação, é pedra bruta, é pedra sem valor. Amém? Deus tem que nos moldar para a gente dar valor, o que Ele vai nos entregar. Ninguém recebe honra, queridos, à toa. Jesus, Ele foi elevado no mais alto e sublime trono e posição. Ele está à direita do Pai, mas porque Ele sofreu, Ele foi lapidado. Ele foi, queridos, feito escória primeiro. Ele foi escarnecido. Ele foi zombado. Ele foi humilhado. E aqui nessa terra não temos honra. A Bíblia fala que a nossa honra, ela vem só de Deus. Só Deus pode fazer esse milagre. Agora, mas, pessoas que olham sempre com os olhos carnais. Mas a pessoa está vivendo feliz. Queridos, ela está vivendo porque ela foi entregue aos deleites dela. Ela acha que é feliz, só que não é a paz que excede todo entendimento. Porque
precisamos ser resgatados primeiro nessa área. Precisamos ser salvos para viver o infinitamente mais de Deus. Amém? Então, o Senhor te chama para a honra. Deus fala, verso 10, assenta-te, parte B, desculpa. Então terás honra diante dos homens que estiverem consigo à mesa, quando sentares no último lugar, quando você considerar o outro superior a ti, quando você se alegrar com os que se alegram e dar o quê? Prioridade à vontade de Deus, prioridade aos propósitos, se humilhar todos os dias perante o Senhor e orar pelo amado da sua alma ou amada, todos os dias. Por exemplo, como eu vou saber que é o amado ou amada? Quando, por exemplo, quando Deus te mostra uma pessoa para orar, você todos os dias vai querer orar, porque Deus colocou no teu coração. E Ele não vai deixar você de orar, porque Ele vai te dar sonhos ou visões ou testificação por meio de alguém para você não parar de orar. Eu digo isso, queridos, por experiência. Quando eu orei, antes de entrar no campo, apareceu alguns rapazes, só que Deus dava sonho mostrando que não era. Mas como você sabia? A minha mão desencontrava com a pessoa, a gente ia a alguns lugares, mas no final não terminava junto. Um ia para um lado e um para o outro, eu subia morro, cansativo, e eu perdia a pessoa no meio do caminho. Então, e eu acordava com a voz do Espírito Santo falando ainda que não era a vontade de Deus, para completar. Só que quando é de Deus, Deus sempre vai dar um sonho, uma testificação que você encontra essa pessoa e que você está perto dela. De alguma forma, Deus ele coloca essa sede no teu coração, porque quem coloca vontades de Deus quando você é nova criatura no teu coração é Ele. Porque nós fomos criados para adorar a Deus e para fazer a vontade dEle e para viver os propósitos dele na terra. Porque as pessoas, a maioria, queridos, precisa ser salvo nessa área. Vamos prestar conta a Deus. Amém? Mesmo que o inimigo engane milhões e o mundo jaz no maligno. Porque o mundo já está condenado. Está lá vocês podem ler Romanos, ler todas as cartas, a maioria das cartas do Novo Testamento. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Nessa área não. Também, queridos, dependendo, porque está diretamente ligado à salvação. O mundo jaz no maligno, o mundo todo, até a igreja não crê no encontro de almas, queridos. As pessoas que acham que pode viver pela própria conta e tem consequências irreversíveis, porque Deus não altera o decreto dele, que ele vai fazer. Isaías 14, 27. Então, por mais que as pessoas achem que pode pôr a mão, queridos, não adianta. Prestem atenção. As pessoas que não têm convicção, que são filhos de Deus, que têm o Espírito Santo, que são salvos e que se morrer vai estar com Cristo na glória, como ela vai crer no encontro de almas se ela nem tem certeza que ela é filha de Deus? João 1,12. Ela não tem nem certeza, ela tem medo, ela fica presa no mundo espiritual. Ela crê mais no que o homem diz, pastores, líderes, do que a Bíblia diz. Então, se você crê mais em homens do que na Bíblia e no Espírito, porque precisamos ter o Espírito, como vamos receber
isso, se está diretamente ligado à salvação da alma. Amém? Então é muito forte, queridos. Glória a Deus. Verso 11, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. E aquele que si mesmo a se humilhar será exaltado. Então o Senhor nos chama para se humilhar, para se prostrar e para amar o processo. Então, quem são esses convidados para finalizar? Queridos, os convidados da ceia, verso 12, não são aqueles, queridos, que zombaram do seu processo. Não são os seus parentes que não confiaram e disseram: cadê o teu marido? Cadê a tua esposa? Cadê? Não são esses. Não são os que te deram conselhos errados. Mas são o quê? Os pobres de espírito, que não é pobreza, mas é aqueles que creem no reino, recebem no coração. Amém? Aqui está falando: chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos e será feliz. Chamar aqueles que foram participantes do sofrimento de Cristo contigo. Ah, mas a pessoa mora longe. Então você vai chamar quem crê no processo, quem creu no seu processo, quem creu na sua espera, porque o processo, na verdade, não é para ser contado. Na espera, o processo só é contado depois que vive, que cumpre, na verdade. Amém? Então, queridos, somente aqueles que creem no testemunho de Cristo na sua vida, porque esses não têm com que recompensar, porque, na verdade, não é comprado por preço, Isaías 52, mas é comprado com a salvação. Amém? Esse casamento, ele não virá com aquilo que se pode pagar, com aquilo que se vê, mas é aquilo que não se vê. Então, queridos, muitos nem saberão que você casou. Muitos vão olhar e dizer: uai, ela já está noiva, ela já está casada. Por quê? Não é para que homens venham elogiar, não. Muito pelo contrário, queridos, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E muitas vezes, para o nome de Deus ser glorificado, é o que existe a exceção, não, o que distingue, se separa das honras e elogios de homens. Porque Jesus, ele não veio buscar a glória de homens. Ele veio mostrar a glória de Deus. Ele fez para Deus. E é interessante a gente pensar nisso, queridos. Porque muitos ficam preocupados: eu vou chamar 100, 200, 300 convidados. Só que Jesus nos chama para pensar na glória de Deus. Muitas vezes, o que Deus nos chama? Deus nos chama para nos preparar um banquete. Amém? Então, queridos, além de preparar o banquete, quando vier de fato e acontecer, se consumar na verdade, né? Não vai ter recursos, muitas vezes terrenos, mas do céu, provisão. O que Deus tem para nós é prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade vem de Deus. Prosperidade é satisfação da alma em todas as áreas da sua vida. Então o Senhor nos fala que feliz é aqueles que não têm com que recompensar. Nós, por exemplo, não temos como
recompensar aquilo que nos foi feito lá na cruz. Amém? Então é um reflexo do reino dos céus. Mas será o quê? Recompensado na ressurreição dos justos. Aqui já fala, né, de Cristo, né, da busca de Cristo. Então, relacionando com a vida sentimental, você será recompensado por Deus no tempo oportuno. E essa recompensa, ela vem quando ouvires a voz do Senhor. Então o Senhor nos chama para nos atentar quem temos convidado para entrar na nossa vida sentimental. Queridos, é mais direcionado pelo Espírito de Deus, eu digo por experiência, a gente se assentar solitário. Existem processos que não devem ser contados. Existem pessoas que não devem ser convidados. Não são todos que foram convidados para viver o encontro de almas. Todos são chamados, mas poucos são convidados, porque poucos, queridos, terão a honra de assentar à mesa, porque preferem o orgulho, a soberba. Amém? E a multidão do dilúvio, as pessoas que pegam conselhos humanos, está cheia disso. Eles estão cheios de si, estão cheios de achismo. Ah, eu faço, eu aconteço, eu escolho, toma parece mulheres. Só que nesses lugares habita o juízo, a ira de Deus. Amém? Então, queridos, os primeiros assentos não são para nós. Porque os primeiros assentos, a maioria que aceitou foi fariseu, que gosta dos primeiros lugares, está lá em Mateus 23. Só que Jesus fala, se você quiser receber a honra, considere os outros superior a você. Mas não é de superioridade. Considere mais a causa do outro. Considere a necessidade dos outros do que a sua necessidade. Porque isso é muito difícil. Só o Espírito Santo pode nos regenerar, mudar, dar um coração de carne. Só Deus pode nos transformar para isso. Amém? Então, essa é mais uma palavra para o Sábado dos Sonhos. Espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Ficou um pouco longo, mas eu creio que o Espírito Santo ministrou aqui. Fique na paz do Senhor Jesus. E continue sonhando.